34 e 35. Diz assim a palavra do soberano e eterno Deus: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai eterno, mais uma vez nós erguemos a voz a Ti, Senhor, porque somos dependentes de Ti. E neste momento eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, toma cativa a nossa mente, nossas emoções, ao Teu Espírito, para que Ele tenha liberdade em nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, porque o Senhor quer falar conosco. E que possamos nós, com humildade, com simplicidade, ouvir a Tua voz e guardar em nosso coração a nossa porção. Livra-nos de toda preocupação neste momento, de toda aflição, que não só estejamos fisicamente aqui, mas mentalmente. Ajuda-nos, ó Pai Santo, pelo poder e misericórdia do Teu Espírito. É minha oração feita a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Novo mandamento vos dou. Nós intitulamos esta mensagem, está ali o seu título: Reconhecidos pelo amor. Reconhecidos pelo amor. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito simples, claro e objetivo. O Evangelho, ele é simples, mas ele também é desafiador. É simples, mas ele é chocante. É simples, mas ele é confrontador. Viver o Evangelho parece difícil, mas na verdade são nossas ações e atitudes que fazem com que o Evangelho simples pareça tão difícil. O simples Evangelho de Jesus Cristo é negar-se a si mesmo, tomar sua cruz todos os dias e seguir a Jesus. Esse é o simples Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos isso registrado no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, está isso registrado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Nós temos algumas dificuldades. A primeira delas é da negação. Dizia a todos, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não há dificuldade. É simples assim o Evangelho. É simples assim. Mas as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas vão fazer com que esse Evangelho possa tornar-se então difícil. Nós podemos aceitá-lo como ele é, simples ou não, e complicado. Viver o Evangelho é simples. E com dúvida sobre isso, perguntaram a Jesus. Está registrado também no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 18, folheie a sua Bíblia, vá ao capítulo 18, a partir do versículo 18, conta a história de um jovem, conhecido como jovem rico, intitulado como jovem rico. Diz que esse homem foi atrás de Jesus no caminho,
foi ao encontro de Jesus, lançou-se aos seus pés e fez uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vou parafrasear: bom mestre, que farei para viver o Evangelho? Jesus disse: é tão simples, jovem. Obedeça às leis de Deus, obedeça à palavra de Deus, obedeça, nesse caso, nesse momento, nesse contexto histórico, a Torá de Deus, como ela é. Obedeça. Negue-se. Assim, negue-se. Tome a sua cruz e venha após mim, siga-me. Foi o que Jesus disse a esse jovem. Obedeça os mandamentos, ele disse: eu já faço. Jesus, é verdade, mas você tem muitas preocupações, você está muito apegado a este mundo, você está muito apegado às coisas desse mundo, a esse plano, a esse sistema, você tem muitos negócios, muitas preocupações, muitos imóveis, muitos empreendimentos, muitas empresas, muitos empregados. Vá, venda tudo que você tem, divida com aqueles que estão ao seu lado perecendo, necessitados, compartilhe com eles. Negação, renúncia, e depois venha e caminhe comigo, vamos andar juntos, siga-me. Isso é viver o Evangelho. E infelizmente esse jovem não abriu mão do seu eu e preferiu viver a sua vida ao invés de negá-la e viver a vida de Jesus. Infelizmente, o resultado foi esse. Jesus teve uma conversa com um homem chamado Nicodemos, no livro de João, no capítulo 3, é que dá origem ao versículo 16 do livro 3 de João, do capítulo 3 de João. E esse homem foi encontrar com Jesus, agoniado, e chegou diplomaticamente e perguntou a Jesus, e elogiando a Jesus: Rabone, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, e Deus sabia, Jesus sabia da angústia do seu coração, e Jesus disse a ele imediatamente: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E só nasce quem morre. Quem não morre não nasce. Nesse caso espiritual. Isso é espiritual. É necessário nascer de novo. E ele diz: como é que vai acontecer isso? Jesus estava dizendo para ele: é necessário que o seu eu morra para que você nasça de novo. É necessário que haja negação. Nós estamos presos a essas questões. Nós queremos adequar o Evangelho de Jesus Cristo ao sistema deste mundo. E o Evangelho é antagônico ao mundo e ao seu sistema. Não há compatibilidade entre o Evangelho, entre luz e trevas. Não há atalho, meus irmãos, para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Há um caminho árduo de autonegação, renúncia, obediência, submissão, sofrimento e amor. Sofrimento sim também nos acompanha. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Esse Evangelho que não há sofrimento não é o Evangelho de Jesus Cristo, porque o próprio sofreu. Não seria ele um bom exemplo para esse Evangelho? Mas o Evangelho de Jesus Cristo há sim sofrimento, mas não tem atalho. Porém, todo esse processo traz consigo muita felicidade, alegria e paz eterna. Esse é o resultado de viver o Evangelho sem atalhos, sem querer adequá-lo, porque não há possibilidade para isso. Em João, acabamos de ler, no versículo 34 e 35, Jesus estava conversando com seus discípulos e orientando os seus discípulos. Jesus estava dando instruções a seus discípulos. E para os seus discípulos ele deixa claro que o amor como os outros amam não é suficiente.
Ele quer mais. Jesus quer nos seus discípulos uma marca, um diferencial. Não por serem os seus discípulos melhores que as outras pessoas, de forma alguma, mas por terem tido uma real experiência com o melhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o melhor. E todos que têm uma experiência real têm uma transformação. E é isso que ele exige de nós. A igreja de Jesus Cristo é a capital do amor. A igreja de Jesus Cristo é a capital do amor. A igreja foi fundada por Jesus. Jesus é Deus e Deus é amor. A igreja de Jesus Cristo é a capital do amor. É onde aprendemos sobre o verdadeiro, puro e genuíno amor. O amor que não olha tão somente para si, mas especialmente para o outro. E em João 34, Jesus inicia dizendo: novo mandamento vos dou. E quero refletir um pouco junto com vocês sobre isto. Novo mandamento vos dou. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, logo no início do Evangelho, Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus, a Bíblia, ela está bem harmoniosa, bem harmoniada, ela tem uma harmonia maravilhosa, e diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do 43, ouviste que foi dito, ou seja, o que diz a lei é, amarás o teu próximo, e farás o que com o teu inimigo? Odiarás o teu inimigo. Mas no 44 Jesus diz, eu porém vos digo, eu que sou a nova aliança, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus inicia um processo de desafio aos seus discípulos. Jesus está orientando. Aqui estão os seus discípulos num seminário intensivo, com o seu grande mestre. E Jesus aproveita todas as oportunidades, e aqui ele prepara para que os discípulos aprendam a amar verdadeiramente. Vocês ouviram o que foi dito: ame o teu próximo, mas o seu inimigo não, odeie ele. Jesus diz, não é assim. A minha orientação é diferente e é a correta. Amem os seus inimigos e ore por todos aqueles que te perseguem no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, não interessa. Ore por ele e ore com pureza da alma. Ore com pureza de coração. Agrade e alegre o seu Senhor. Não faça aquela oração por obrigação. Deus conhece o nosso interior, o nosso seio, o nosso coração. Não temos como enganar o nosso Senhor. Mas à frente, nesse mesmo livro, Mateus, capítulo 22, perguntaram a Jesus, fizeram uma pergunta a Jesus, para que ele então trouxesse, mas com intenção maligna, essa pergunta, para que ele trouxesse então às claras o grande mandamento. 22, a partir do versículo 35, diz assim, e um deles, intérprete da lei, Jesus já tinha feito os saduceus calarem com perguntas, Jesus respondendo, eles não tinham argumento. Então os fariseus se reuniram e um mestre da lei perguntou, intérprete da lei, o mestre na lei, experimentando-lhe, mestre, qual é o grande mandamento? Observe esse detalhe. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus responde a pergunta daquele fariseu. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ou da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus dá essa resposta, ele vai lá em Deuteronômio,
Deuteronômio capítulo 5, lá no início da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 está escrito, a pergunta foi o mandamento na lei, e Jesus vai responder segundo a lei. Então 6:5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6:5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Jesus responde o que está na lei. Essa foi a pergunta feita. Qual é o grande mandamento, o maior de todos os mandamentos? E Jesus responde esse mandamento e não faz nenhuma observação nem alteração a este mandamento. Mas no livro de Levíticos, em Levíticos, Jesus, ele faz sim observações. Porque foi perguntado a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ele fala do primeiro e depois ele vai falar do segundo. E esse segundo mandamento que Jesus fala está em Levíticos. Levíticos 19:18 e diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É essa a resposta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus no capítulo 5, a partir do versículo 43, ele diz isso, ouviste e foi dito, ou seja, o que está na lei é assim, ame o teu amigo e odeie o teu inimigo. Jesus disse, não é assim. E orienta, porque em Levíticos 19:18 está, ame o teu próximo como a ti. Nesse mandamento, Jesus, ele implementa. Ele colocou-se então agora como um modelo de amor entre seus discípulos. Não mais amar como a si, mas amar como ele amou. E mais do que amar como ele amou, ser reconhecidos pela sociedade como discípulos de Jesus Cristo, por viver diante de todos este amor. Jesus não só desafia a amar como ele amou, mas amar de tal forma, obedecer de tal maneira, que sejamos nós conhecidos, os que se dizem discípulos de Jesus Cristo, por viver esse amor. João, vamos voltar no livro de João, 13:35. Versículo 34 e versículo 35. No 35 diz assim, nisto conhecerão todos, nisto a sociedade conhecerá, nisto todos conhecerão, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Por isso a igreja é a capital do amor. Mas Jesus, ele nos desafiou a termos uma atitude de amor tão intensa, que esta atitude extrapole as paredes do santuário. É esse o desafio. O nosso amor, a nossa obediência a isso tem que ser tão intensa que deve extrapolar as paredes do santuário. E sejamos nós então, lá fora, conhecidos pelo amor que amamos aos outros. E às vezes é incompreensível, às vezes não, sempre, é vício de linguagem, incompreensível, quando irmãos vivem em desavença. Ter desavença não é o problema, somos seres humanos. Ter não é o problema. Irai-vos, mas não pequeis. Então a desavença pode acontecer. Viver em desavença. Escolher quem gosta de quem não gosta, com quem falar e com quem não falar, com quem está perto e com quem não está perto. É não conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, ou simplesmente, como falei antes, querer adequar aos meus conceitos e princípios. Querer fazer o Evangelho segundo a minha vida e a minha vontade, sem negar a mim.
E o Evangelho de Jesus Cristo exige renúncia. Exige renúncia. E todos que se dizem discípulos de Jesus Cristo devem estar atentos a isso, porque o Senhor é que está falando aos nossos corações. Esta é a palavra do Senhor para nós, não é do pastor Antônio Carlos. A palavra do pastor Antônio Carlos não tem autoridade, mas a palavra de Deus tem autoridade. Essa palavra tem autoridade. Lemos tendenciosamente a Bíblia a partir dos nossos conceitos, entendendo segundo as nossas conveniências. Também lemos frequentemente a Bíblia para os outros. Ouvimos mensagens, sermões para os outros. Ou seja, a bênção é para mim, mas exortação e ordenança é para o outro. Quantas vezes estamos no culto ouvindo uma mensagem e vem à nossa mente: fulano devia estar aqui para ouvir isso. Quem devia ouvir isso era ciclano. Lemos algum texto e a mesma coisa, pensamos imediatamente em algumas pessoas. Você está equivocado, nós estamos equivocados quando assim fazemos. Porque quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, para o seu conserto, para a sua santificação, para o seu crescimento. E se fulano não está aqui, é porque Deus quer falar com você, não é com fulano. Ou você está limitando o poder de Deus? Se Deus quiser falar com fulano, Ele vai falar. Aqui, ali ou acolá. Através de você, da Bíblia de um louco. Não interessa. Deus e é soberano. É para você esta palavra. Vamos parar de ler a Bíblia segundo os nossos conceitos. Isso aqui é difícil demais. Eu falei isso quando eu era jovenzinho, muito temente, mas não era obediente, não era convertido. E eu conhecia esse mandamento, amar o inimigo. Eu disse: Deus, isso é muito difícil. Todos os dias em minhas orações que eu orava, eu falava: isso é muito difícil, amar o inimigo, que coisa! Mas é essa a chamada dele, porque ele nos amou quando nós éramos inimigos deles, pecadores inveterados. Mas ele deu a vida dele na cruz por nós. Santa, perfeita, imaculada, sangue precioso, desceu da sua glória e se fez pecado por nós. E nós agora estamos escolhendo, irmãos, relacionamentos. Entramos numa contradição sem tamanho, porque fazemos isso e depois vamos evangelizar o pecador. Não, temos que evangelizar os drogados, os marginais. Aí o Senhor nos chama de mentiroso. Mentiroso, louvado seja Deus pela sua palavra, porque eu não preciso me expor com ninguém. 1 João 4, capítulo 4, versículo 20, lá no final da sua Bíblia. Primeira epístola de João, depois de Pedro. Capítulo 4, versículo 20. Deixa eu ver se estou certíssimo. 4, 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, eu quero ouvir um coro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, mentiroso. Mentiroso, diz a palavra do Senhor. E a palavra traz esse assunto do amor até o seu final. Amar, 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 amar. Jesus faz um grande desafio. Vocês que se dizem meus discípulos, não amem como os outros amam. Não amem como vocês amam a vocês mesmos. Não. Amem como eu amei vocês. Jesus muda. Ele se coloca como um modelo a ser seguido. Ame do jeito que eu amei vocês. E que seja essa a referência para que as pessoas conheçam que vocês são meus discípulos. O amor que vocês têm um pelo outro.
E eu quero encerrar lendo João, junto com todos vocês. E uníssono, por isso eu vou pedir a Joilson que agora coloque, por favor, no data show, Joilson, 13, 34 e 35, para que possamos ler numa só versão. Todos, por gentileza. João 13, 34 e 35. Vamos nos colocar de pé, gente? Vamos ler uníssono, juntos, o mais unidos possível, o que diz a palavra de Deus para os seus discípulos, para aqueles que dizem que teve uma experiência com Jesus Cristo, que são convertidos ao Evangelho, que se batizaram, que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos lá? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu o amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. 35, Joilson. Com isso, se vocês se amarem uns aos outros, que Deus seja louvado e abençoe a todos nós.